Meu muito bom dia a todos os presentes. A primeira palavra que quero pronunciar é a de agradecimento. Agradecer ao presidente desta casa, o vereador José Luiz da Silva Filho, por nos haver cedido este espaço para que aqui possamos, como na verdade estamos, confortavelmente instalados para o propósito desse encontro, que é a audiência pública que o ouvidor do Ministério Público do Estado da Paraíba concede aos cidadãos e cidadãs deste lugar. Eu quero também agradecer ao colega membro do Ministério Público, Dr. Bertrand de Araújo Asfora, pela diligência, que em nome da ouvidoria do Ministério Público da Paraíba promoveu, no sentido de fazer expedir os convites em nome deste ouvidor, convidando cidadãos e convidando autoridades, e o resultado é esse que, para a alegria nossa e os nossos olhos estão vendo, que é auditório cheio, uma prova de cidadania, uma prova de participação. Eu quero, portanto, agradecer a presença de todos. Trata-se de uma audiência pública, não existe formalismo de uma constituição de mesa, mas no final de contas estamos aqui em mesa, formados e bem conformados. De modo que a audiência pública é esse instrumento de que se vale, de que se recorre o órgão ministerial chamado ouvidoria para estabelecer essa aproximação, no sentido de que as interlocuções possam acontecer. Não é somente o ouvidor ficar postado lá na sala onde oficia, no prédio da Procuradoria de Justiça, mas o próprio ouvidor se deslocar, ficar mais próximo, respirar o mesmo oxigênio dos cidadãos de cada lugar. Nós vimos nesse trabalho de aproximação já faz algum tempo. Nós visitamos já muitos lugares. E eu quero dizer que, pelo que eu vejo hoje aqui, a presença que lota o auditório, isso traz conforto ao ouvidor, porque revela que cidadania é tônica aqui neste lugar dos piancoenses. Mas, senhoras e senhores, o ouvidor do Ministério Público, a cada vez que se desloca, ele costuma não se deslocar de mãos abanando. Ele sempre, antes de devolver a palavra, porque este é realmente o ponto fundamental e essencial, porque aqui o propósito primeiro, maior e por excelência é o de ouvir. Mas não somente esse processo normal e natural de audição que é próprio a cada ser vivo, mas ouvir com a generosidade e a sinceridade instalado no peito e no coração. Então, como disse, sempre costumamos trazer uma mensagem aos cidadãos, uma forma de despertar cada vez mais a cidadania. Eu quero dizer que, em respeito também aos cidadãos, eu procuro sempre escrever essa mensagem. Eu trago essa mensagem por escrito. E essa mensagem de hoje é uma mensagem que tem a ver, e quero crer que todos
aqui estão devidamente antenados com relação ao que eu vou dizer, que é essa grande novidade trazida por um diploma legal, que é uma lei recente, pelo menos para os municípios com população de até 100 mil habitantes, no caso que eu possa incluir. Eu quero me reportar à Lei 13.460, que é um instrumento normativo legal, que na sua emenda ele diz tudo, porque na própria emenda desta lei, que nós podemos chamar de uma lei nacional, porque ela se estende para a União, para estados e municípios, esta lei, na sua emenda, ela já previne, ela diz que a lei cuida de participação, portanto, processo participativo, o processo de uma democracia participativa. Ela cuida de participação, mas ela cuida também de defesa, mas ela cuida também de direitos de quem? De direitos dos usuários dos serviços públicos. Então, eu não vou me alongar, até porque eu trago aqui comigo essa mensagem que eu tive cuidado de escrever. Peço atenção aos senhores e às senhoras para ouvir essa mensagem do ouvidor do Ministério Público. Papel de ouvidor e ouvidor de papel. Ouvidor, em verdadeiro papel de ouvidor, não resolve nada. Sua serventia se prende a garantir que cidadãos e cidadãs que queiram participar, participem. Garantir que cidadãos que também necessitem proteção se vejam protegidos em suas participações. E garantir que cidadãos que seus direitos de usuários dos serviços públicos necessitem de defesa sejam defendidos. Tudo isso sem que ele próprio, o ouvidor, resolva. Nem o que está numa rota de participação, nem o que está sendo alvo de uma proteção, nem o que esteja sendo alvo de uma defesa com o direito de um usuário. O ouvidor é protagonista do processo de interlocução entre o manifestante e o órgão demandado, enquanto processo participativo. Demandado também enquanto numa proteção que se reclama. Demandado igualmente enquanto num direito que não esteja sendo garantido. Então, a participação, a proteção e a defesa hão de ser garantidas pelo ouvidor, sem que seja ele o protagonista da consecução da participação, sem que seja ele o próprio protetor, sem que seja ele o aplicador do direito reclamado. Tudo em matéria de execução, positiva ou negativamente, é tarefa do órgão demandado. Ao ouvidor lhe compete tomar notas de toda a engenharia do processo de interlocução e lhe ser fidelíssimo sempre e, sobretudo, por ocasião de, entre aspas, bater a fotografia após o transcurso de determinado período de tempo, quando então produz o seu relatório, seja este relatório mensal, bimestral, trimestral, etc., seja ele estatístico, seja ele analítico. Pois é, enfim,
de onde se pode e se deve extrair o nível de consentimento da gestão, em se auto-permitir a avalanche de manifestações de todos os dias e de todas as horas, sem queixumes, sem sentir peso ou contrariedade, porquanto consciente de que a sua legitimação, se advém de fora, por um aluno, cada vez mais se alarga e se confirma por meio do exercício do seu mistério, sempre e incondicionalmente aberto a participações cidadãs, assim há de ser. Pois temos funcionando de verdade o ouvidor no seu real papel e não o ouvidor de papel de faz de conta, este que assim se torna porque submetido a um ranço perverso, qual seja o de viver tomando das mãos dos outros aquele papel que nunca poderá ser seu. E há muitos que andam nessa trilha, lamentavelmente. Não enxergam porque permanecem cegos pela vaidade de um poder que ouvidor, em papel de ouvidor, não pode nem deve ter jamais. E é por isso que acontecem as zonas de turbulência causadas por esses falsos ouvidores. Os choques entre gestores e ouvidores e entre ouvidores e gestores. Chama-se-os assim, de ouvidores, por chamar, pois, na verdade, os choques se dão entre gestores e falsos ouvidores, ou falsos ouvidores e gestores. Aqueles e esses que são os ouvidores de papel, tão fáceis de serem rasgados e passarem às lixeiras dos desserviços. Pois, se são papéis, ficam bem longe do papel de um ouvidor, este que não se rasga, nem se amassa, nem se amarrota, mas é papel de boa gramatura, que se não dobra ante o mistério de garantir a participação, a proteção do usuário e a defesa do direito dele, sem se imiscuir em execuções que são próprias a agentes que lhes são externos, conquanto o papel de ouvidor seja intra-orgânico. Portanto, sem deixar de ser sensível ao conteúdo de cada manifestação, não exerce sobre elas juízo crítico. Apenas lhe interessa que o cidadão exerça o direito de participar, que o cidadão busque a proteção que lhe assegura a lei, que ele saia em busca de um direito que é seu. O que importa é que ele não tenha esse direito, mas a busca nesse sentido é o elemento que não lhe pode ser impedido. Senão, a participação deixa de ser-la propriamente, em extensão que justifique a sua importância como um condimento democratizante. E nesse panorama, o ouvidor, em seu papel, não pode deixar de tomar notas, estas que são as suas munições, aptas a municiarem a sua arma, os seus relatórios, dos quais não tem como escaparem os gestores. Sim, de um lado arma-se o cidadão manifestante e de outro o próprio ouvidor. Este recebeu a manifestação, não tem como ficar com ela represada em sua ouvidoria, como se esta fosse um dito de contenção de manifestações. Dar-lhes o devido trânsito, eis o que é natural, e sempre fazendo assim, sem juízo crítico, cumpre o seu papel,
Lembra-nos agora, e bem a propósito, acerca do que vimos discorrendo, o caso de um infeliz ouvidor de papel que, em uma assembleia de ouvidores, lançou o seguinte questionamento. Eu abro aspas. Onde fica a moral de um ouvidor que, numa crítica de um manifestante exercida sobre um esgoto escorrendo a céu aberto, por exemplo, encaminhou-a ao órgão certo e este não deu ouvidos? Deixa eu aspas. Ora, só cabia mesmo levantarem-se todos os presentes naquela assembleia de suas cadeiras e aplaudirem o ouvidor de verdade, que fez o encaminhamento certo, e, por outro lado, lastimar o ouvidor de papel que o impedia de enxergar o papel de ouvidor que, enfim, havia magistralmente exercido. No exemplo mencionado, então, a teimosia em se lançar ao fazer o que é próprio do outro fez cego alguém que, do papel de ouvidor, logo se viu transformado, lamentavelmente, a ponto de não perceber que se havia transfigurado num verdadeiro ouvidor de papel. É privilégio de Pierrot? É privilégio da ouvidoria? Eu creio mais que seja privilégio da ouvidoria, porque ela está se fazendo ouvir, a começar por uma presença, a presença de todos os senhores e de todas as senhoras. Diferentemente, eu sempre digo isso, porque foi algo que ocorreu comigo na minha carreira de ouvidor. Eu cheguei para fazer uma audiência e tudo foi muito bem preparado, tudo foi muito bem esquematizado, digamos assim, mas na hora da audiência as pessoas não se fizeram presentes. Apenas uma das pessoas convidadas compareceu. Eu peço licença para não dizer o nome do lugar, né? Mas hoje aqui é diferente. Olha, não imagine os senhores a alegria do ouvidor de contar com essa belíssima presença dos senhores e das senhoras, pessoas do povo, cidadãos, autoridades. Isso é demonstração de cidadania, isso é demonstração de compromisso. E eu, na condição de ouvidor, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que eu já me demorei tanto, que eu já falei muito, eu já falei demais, porque o propósito primeiro, o propósito importante, o propósito grandioso por excelência, não é que eu fale, mas é que eu me poste aqui a ouvir. Aqui nesta Assembleia, a presença de um ouvidor, eu acho que Pierrot, em toda a sua história, nunca recebeu a presença de um ouvidor. Eu acho que eu sou o primeiro, né, doutores? Então, perdoe-me se eu já tenho me alongado tanto, né? Porque o que deve acontecer aqui é o processo de recepção por parte de quem ouve, e ouve com os ouvidos e com o coração, como eu já disse, e ressaltar que dentro desse processo de audição, aqui não me move nenhum propósito de estabelecimento de discussões. O propósito é de recepcionar manifestações. Cá
Conosco está o Dr. Bertrand, que é órgão de execução nesta terra de Tiangó, que é o coordenador da Promotoria de Justiça em Tiangó. Nós temos oficiando também aqui o doutor Leonardo, José Leonardo, que por um motivo de ordem superior, ele se justificou perante mim e por isso ele não está aqui entre nós. Não está aqui conosco. Mas a presença do órgão de execução é uma opção, e eu agradeço pela presença do Dr. Bertrand, e que para o fito em si desta audiência, desta Assembleia, ele fica plenamente, inteiramente à vontade para respostas que porventura queira dar. Porque, na verdade, o compromisso por excelência deste ouvidor é fazer com que essas manifestações porventura aqui lançadas, elas não fiquem na gaveta. E não tem como ficar, porque estão gravadas em YouTube, estão gravadas aqui pelo registro da Câmara, que o nosso cinegrafista está fazendo o registro, está gravado na ata que está sendo produzida. Então o ouvidor, ele tem esse compromisso com a cidadania, ele garante que as participações, elas não ficam em gaveta, elas seguem no seu destino certo, elas vão para as mãos de quem, na verdade, enquanto órgão de execução, tem o dever de ofício de fazer com que aquilo que está sendo denunciado, aquilo que está sendo reclamado, aquilo que está sendo elogiado, aquilo que está sendo criticado, aquilo que está sendo sugerido, chegue ao seu conhecimento. E não para por aí, porque o processo de interlocução ainda não aconteceu. Ele só vai acontecer quando a ação ministerial por um dos seus órgãos de execução é comunicado à ouvidoria, e a ouvidoria, por sua vez, comunica ao cidadão manifestante. Esse é o processo que acontece em toda e qualquer ouvidoria. Como eu disse na mensagem que eu trouxe para os senhores e para as senhoras, ouvidoria não é órgão de execução. Na hora em que eu cometer um ato que seria do Dr. Bertrand, eu posso ser representado, porque eu estou passando os pés pelas mãos. O ouvidor não é para executar nada. O ouvidor garante ao cidadão que quer participar. Eu já disse que eu falei, foi para a condição do ouvidor. Então é chegado o momento principal, o momento por excelência, que é quando eu vou parar de falar e vou me pôr aqui a escutar, a ouvir com os ouvidos e com o coração quem quer que queira se manifestar. Nós temos uma disciplina regimental. Essa disciplina regimental, o nosso regimento interno do governo estabelece que o ouvidor pode e deve realizar audiências públicas. Essas audiências precisam ser antecedidas de um edital devidamente publicado no Diário Oficial do Ministério Público, e que durante essas audiências o ouvidor tem uma disciplina a seguir. Ele devolve a palavra ao cidadão, devolve a palavra à autoridade e estabelece que cada autoridade que queira fazer intervenção, ela tem um prazo de até 10 minutos. E qualquer cidadão, né, pode também se manifestar e se lhe assegura o tempo de até 2 minutos. Então, com essas considerações, eu quero, a partir deste momento, dizer que os trabalhos desta audiência pública, da ouvidoria do Ministério Público do Estado da Paraíba, atinge o seu ponto
por excelência, que é o da palavra devolvida a quem quer que queira se manifestar. Se manifestar para denunciar, se tem que denunciar. Se manifestar para reclamar, se tem o que reclamar. Se manifestar para criticar, se tem o que criticar. Se manifestar para apresentar uma sugestão, se sugestão tem para apresentar. Se manifestar para elogiar, porque elogiar também é uma forma de participação. E mais uma vez eu peço desculpa aos senhores e às senhoras por ter tanto dialogado, mas a partir deste momento a palavra está franqueada, a palavra está aberta. Para se inscrever é bastante levantar a mão e dizer que quer participar. Ninguém vai falar nada. A palavra é sua por até... O senhor é vereador, né? Muito bem. A palavra é sua por até 10 minutos. Bom dia, corregedor. Bom dia, doutor Bernardo. Bom dia, prefeito Daniel. Bom dia, meus colegas vereadores. Em nome do prefeito Daniel, cumprimento todos os prefeitos que aqui se fazem presentes.